Continuando Tico Chat Show, essa série de bate-papos assim com os amigos, eu continuo a falar com o Orlando Moreira, na minha opinião, o maior repórter cinematográfico do Brasil no mundo. Não sei se vocês viram o último bate-papo que nós tivemos, mas ele fala sobre toda a experiência dele nos 70 países que ele trabalhou, onde ele esteve com a Rede Globo. Ele, o primeiro funcionário da Rede Globo, não é o primeiro funcionário, mas é o funcionário que até hoje está na ativa. Há 55 anos ele trabalha na mesma emissora. O Orlando é um carioca de muita experiência, uma experiência internacional, e está dividindo conosco esse prazer, essa alegria das viagens dele, das experiências dele. E a gente tinha começado a falar sobre a época que ele foi o primeiro repórter cinematográfico em Londres. Como é que foi essa história de ir para Londres, Orlando? Olha aqui, Londres aconteceu bem. Primeiro, o Brasil estava vivendo uma temporada de ditadura. E não tinha onde a TV Globo tinha sensores militares dentro da redação. Então não se podia dar muitas notícias, estava muito fraco de notícias. O Armando Nogueira, que era diretor do jornalismo, falou assim: olha, eu vou expandir preciso expandir para o exterior o nosso escritório. E ele falou para mim na época tinha muita... A gente falou assim: eu vou mandar você se prepara que eu vou te mandar para o exterior. Então tinha um escritório já aqui em Nova York. Ele falou assim: não vou te mandar para Nova York por enquanto não, eu vou te mandar para Londres, mas você aguarda. Então ele estava esperando, tinha que ser autorizado pela direção, porque problema de verba. Só que aí, quando houve a Revolução dos Cravos, em 74... Isso que eu ia te perguntar, você cobriu a Revolução dos Cravos? Cobri a Revolução, mas veja só como foi. Então, de manhã, houve a Revolução, foi de madrugada, e quando chegou a notícia de manhã cedo aqui, eu trabalhava de manhã na Globo, no horário cedinho, de manhã, então mandaram eu ir no consulado português para fazer a reação, fazer a fachada, ver o que tinha, o movimento que tinha lá. Eu fui lá filmar. E naquela época eu estudava Direito, fazia faculdade de Direito. E eu estava na minha faculdade, a Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas. Eu fiz lá também. Fez lá também? Que ficava ali em frente ao Campo Santana. Campo Santana, o Siri Cozido. Pois é. Então eu fiz a cobertura lá da fachada do prédio, reação, o movimento que tinha lá. E no fim do dia, eu estudava à noite, então no fim do dia eu estava lá na porta da faculdade, cheguei um pouco mais cedo, estava lá com uma amiga, tinha uma amiga Daisy, que é muito amiga minha, estava lá sentada no carro dela, aguardando o horário de chegar, ela também estudava, fazia faculdade comigo. E estudando o lugar de entrada. De repente, quando eu estou vendo lá no carro, bem em frente à porta da coisa, chega a secretária uma das secretárias da faculdade e fala assim, aí me viu lá no carro e fala assim: e Orlando, o pessoal, a Rádio Globo está procurando você. Quando falou Rádio Globo, eu falei, quer dizer, ela perdeu, não era Rádio Globo, era TV Globo. A Rádio Globo está procurando você. Você, porque eles sabiam que eu estudava lá. Quando eles falaram assim, a Rádio Globo está me procurando, eu sabia que eu ia mandar para Portugal, para cobrir aquela... Dos cravos. Aí eu fui correndo. Foi a época da Sandra Passarinho, né? Sandra Passarinho. Minha amiga Daisy falou assim, que estava no carro, falou assim: eu morava em Santa Teresa, que naquele horário, que era 5 da tarde mais ou menos, era difícil de arranjar um táxi ali. Ela falou: não, eu te levo na tua casa. Eu morava em Santa Teresa e eu morava com meu irmão. Na época, também a sorte, duas coisas. A Daisy estava comigo, ela me levou em Santa Teresa, e quando cheguei lá, o meu irmão estava em casa, que ele normalmente nunca estava tão cedo assim em casa. Eu falei: olha, eu estou indo para a Europa agora, estou indo para Portugal cobrir, você me leva na Globo agora que eu tenho que ir lá pegar o equipamento. Meio tempo eu liguei para o meu assistente, eu tinha um assistente muito competente lá, falei assim: prepara meu equipamento, não me deixa faltar nada que eu não vou ter tempo, vou aí pegar. Eu sei que, encurtando da história, 11 da noite eu estava no avião com a Sandra Passarinho. Olha, foi uma cobertura primeiro foi um negócio muito emocionante, né? Porque aquela
Portugal, que você conhece muito bem, com aquele pessoal todo, com a Revolução dos Cravos, todo mundo vinha e uma revolução que não teve nenhum tiro, entendeu? Mais ou menos como a nossa, né? Como a nossa, exatamente. E aí o que aconteceu? A cobertura foi tão intensa, entendeu? E que foi um sucesso tão grande que, a partir daquele momento, o Armando Nogueira falou assim, olha, está estabelecido, nós vamos abrir o escritório, foi determinado, tanta audiência foi tão grande, não só porque o assunto era impressionante, era interessante, como também a ligação do Brasil com Portugal, né? Era um assunto que o Brasil com ditadura e lá se livrando de uma ditadura, então tudo isso juntou. Nós estamos abrindo o escritório, vai ser em Londres, e você vai para lá. Só que nós fomos, em princípio, a nossa viagem seria por 15 dias. Desses 15 dias, nós passamos 2 meses de tantas matérias que nós fizemos, não só em Portugal, mas aí fomos a Paris, fomos a Espanha. Na Espanha também teve um incidente interessantíssimo. Na Espanha, nós estávamos cobrindo, aliás, na Espanha, depois foi na França, nós estávamos cobrindo a morte o Salazar. O Salazar não, o Franco. O Franco, nós estamos fazendo a cobertura da morte do Franco lá, e de repente houve uma passeata enorme, ia haver uma passeata em Paris, e eles me mandaram para Paris, falaram assim, não, Orlando, você vai para Paris, vai para Paris, eu fui e a Sandra ficou lá. Se tivesse alguma coisa, ela fazia pelo áudio e pegava imagens de agência. Falou assim, você vai para Paris, você vai encontrar com outro repórter lá e vai cobrir essa manifestação. Eu já tinha muita experiência de manifestação, amigo, por aquele... Aí eu cheguei lá, e manifestação, eu sempre fui, graças a Deus, sempre fui guiado para o lugar onde estavam acontecendo as coisas. E eu fui ali para Champs-Élysées, onde começou a acontecer gás lacrimogêneo, pedrada. Agora, e você sozinho? Você estava sozinho? Sozinho com um repórter. Estava com um repórter, o Reale. É um freelancer que estava fazendo essa matéria porque precisava de alguém. Aí teve uma imagem que foi clássica, rapaz. Numa daquelas passeatas, vem um baderneiro, um demonstrante, um cara que estava fazendo protesto, ele vem, quer dizer, não um protesto, estava um baderneiro, ele chegou, uma das vitrines de uma joalheria grande, finíssima lá na esquina da Jorge Sank, da rua Jorge Sank, o cara pegou uma porra, quebrou o vidro da joalheria, da vitrine, pegou um colar lindo de pedras assim verdes, que eu não sei, pegou, mostrou assim para a câmera, saiu rindo e saiu correndo. Aquela imagem foi clássica, foi maravilha, foi um negócio que... E tinha mais, que a história é tão comprida que eu nem contei antes. Nessa viagem que eu fui, a companhia de avião perdeu minha mala, quer dizer, extraviou temporariamente minha mala. Eu cheguei com a câmera lá com 200 pés de filme só, que é absoluta. Você dá 5 minutos de filmagem, que é nada para fazer uma matéria de passeata, que você está... E com aqueles 5... Mas eu, com minha experiência, com os 5 minutos, entendeu, de filme, eu consegui pegar tudo que precisava, entendeu, para fazer uma senhora matéria. Orlando, eu tenho uma pergunta. Nesse momento de crise, onde o sujeito joga a pedra, quebra, você está ali do lado, você diria que você congela as suas emoções? Ou seja, você não entra na emoção do negócio porque você é um repórter cinematográfico? Você, exatamente. Na hora, não só nisso, como coisas mais trágicas ainda, você não pode se envolver. Você tem que ficar... Emocionalmente, você não pode. Eu estou na felicidade, a minha função é essa felicidade de fazer aquela imagem que milhões de pessoas não têm chance de estar ali. Então eu tenho que me concentrar, eu não posso perder. Mas você já chorou? Você já chorou olhando alguma cena? Depois do acontecimento, quando você vê, é lógico, você muitas vezes vê gente morrer na sua frente, você fica fica muito triste, né? Mas você, na hora, você tem que fazer a sua função, senão você que está em casa não vai conseguir ver aquela imagem, entendeu? Minha função é fazer uma coisa que quer, fazer a reportagem para quem não pode estar no lugar. Então, a minha felicidade de estar lá, eu tenho que dar conta disso. Bem,
Bom, Então, aí depois de Londres, aí você ficou depois de Londres, 2 anos, aí foi para Nova York quando? no Que Londres você foi foi o seguinte. o primeiro repórter, o primeiro chefe da equipe de cinegrafistas, de repórteres, jornalistas de TV, em Nova York, que eu me lembro disso. Exato. Em Nova York é o seguinte, nós já estávamos lá fazendo sucesso, várias matérias, e a Sandra. Sandra era conhecidíssima já, todo mundo passou a ser conhecida, conheceu ela. E o Hélio Costa estava aqui em Nova York era o repórter aqui do Fantástico. E numa daquelas mudanças que o Fantástico tinha, sempre, de tempo em tempo, tem uma mudança. Uma das mudanças, ele combinou com o Boni, ele prometeu fazer o seguinte, reportagem no mundo inteiro. Então, viajar para o mundo inteiro. Mas ele falou assim, ele falou com o Boni, olha, mas para fazer essa matéria eu preciso do Orlando Moreira, que o Orlando Moreira venha trabalhar comigo. Entendeu? Aí me convidaram. Aí você começou a viajar o mundo todo. Aí, exatamente. Aí que eu viajei várias vezes. Não só aí, mas as minhas viagens do mundo inteiro foram durante minha vida inteira, porque depois eu voltei, Japão, Indonésia, fui vários lugares, entendeu? Mas aí foi assim que eu cheguei em Nova York. Cheguei em 1976 aqui. Eu já tinha passado em 74, antes tinha conhecido o Hélio Costa aqui. Antes, quando eu fui para Londres, eu dei uma passada aqui. Entendeu? Passei uns 2 meses, um mês e pouco aqui antes de. Quando você cobria a Copa do Mundo, você era com diferença, cobriu Espanha e cobriu os Estados Unidos, mais ou menos. Eram repórteres diferentes? Cada vez era um repórter diferente. Entendeu? E o que você foi fazer na China proibida? Porque na época que você foi, era proibido ir para a China. Era proibido. Eu fui quando a China ainda. Poxa, um amigo na China. Pô, eles queriam, foi eu e Hélio Costa, foi o seguinte, foi a desculpa, nós tivemos uma desculpa para ir na China, que havia um concerto de uma orquestra brasileira, ia dar um concerto lá. Então, não é desculpa disso aí, porque naquela época, inclusive, o visto era dificílimo você conseguir um visto. Era praticamente quase que impossível. Impossível. Né? Então, nós fomos para lá. E, amigo, aquilo era tão primitivo. E tem uma cena, nós fomos lá, nós estávamos morando em Nova York, e foi uma produtora que era americana, lourinha, e eu tinha uma barba enorme. Depois eu cortei minha barba, ela foi ficando branca, eu cortei, hoje não tenho mais barba. Mas minha barba eu tinha uma barba grande, eu tinha cabelo grande, cabelo por Sempre aqui, teve, entendeu? Cabelo grande e barba. Então eu lembro uma das vezes, nós estamos em Pequim, rapaz, e no meio daqueles chineses, lá numa época que não havia uma abertura ainda da China, não conhecia, não sabia quem eram os estrangeiros, então um grupo de pessoas, nós estávamos lá querendo filmar algumas coisas e um grupo de pessoas, entendeu, de chineses, começavam a olhar assim, mas com o maior carinho, chegavam e pegavam no cabelo da produtora, assim, que era lourinho, aí pegava na minha barba, mas com o maior carinho. São coisas que na minha cabeça eu imaginei o seguinte, eles devem ter ouvido dos avós dele histórias que existia gente assim, porque eles nunca tinham visto, não existe a televisão, não existe nada, que existia gente que era louro, que era... Entendeu? Que era barbudo, que lá só usa barba quem são os sábios, ninguém usa barba lá e nem tem barba muito pela... Então eles pegavam assim, foi uma cena impressionante. Depois fomos vários lugares na China. Agora o furacão. Uma dificuldade trabalhando muito na China, grande naquela época. E até hoje, porque eu lembro que a Sônia Bride falou que teve problemas seríssimos lá, porque o governo controla muito. E naquela época, basta você dizer, uma vez na China, eu falei assim, olha, eu quero fazer a gente ia fazer um documentário que foi para o Globo Repórter, e eu queria fazer uma cena do Tai Chi Chuan, que todo mundo, chinês, todo acorda às 5 da manhã para fazer o Tai Chi Chuan. Eu falei, eu quero fazer a cena. E nós tínhamos dois sujeitos acompanhando, dois chineses acompanhando a gente. Um falava português, tinha aprendido português em Portugal, e o outro era o cara do Partido Comunista mesmo, entendeu? Que estava ali. Então eu falei assim, olha, eu quero fazer essa cena, eu vou lá, mas olha, deixa que não era muito longe, nosso hotel não era muito longe, falei assim, isso já foi em Xangai, na verdade, não foi em Pequim, foi em Xangai. Eu falei assim, olha, deixa eu ir lá, mas vocês não precisam ir comigo, não. Pode deixar que eu vou cedinho,
eu vou lá e faço a cena, eu vou ali pertinho na praça, eu vou ali e volto. Ele falou, tudo bem, não falaram nada. Amigo, eu acordei 4 e pouco da manhã, 5 da manhã, quando eu estou saindo, antes do sol nascer, os 2 chineses estão lá, prontinho na portaria, esperando, entendeu? Onde eu ia, você não podia fazer uma coisa sem eles saberem o que estava fazendo, entendeu? Agora, uma pergunta, você chegou a fazer o Tai Chi Chuan? Não. Tai Chi Chegou a praticar? Fiz, não, não, né? nunca pratiquei. Mas é bonito, Orlando, é um negócio muito bonito. Agora, viajando, vou tentar viajar o mundo rapidamente, porque as coisas são muito longas. Você tem história para contar para muitos anos de vida de história. Mas o furacão Katrina, como é que foi a história? Foi terrível. Nós fomos lá, rapaz. Foi um negócio arrasador, né? Que matou muita gente. É um negócio muito triste. E nós fomos lá. Quantos dias no Katrina? Foram 2 viagens. Fiz a primeira viagem, nós fizemos a cobertura básica, e depois o Fantástico falou o seguinte: olha, vocês vão lá porque nós temos a notícia que uma brasileira que é deficiente, ela ainda deve estar lá numa casa, deu o endereço onde é que ela deveria estar, que ainda tinha a chance de estar viva. Uhum. Então nós chegamos lá, nessa época foi eu e a Heloísa Vilela, que ela estava trabalhando comigo. Aí nós chegamos lá e eu sempre com uma boa intuição também, você tinha que chegar quem estava controlando tudo é o exército americano. Aí você tinha que chegar lá e falar assim, e tentar arranjar porque você só chegava nesses lugares com uns caminhões do exército que tinham uma roda o negócio era dessa altura que eles podiam vazar, porque tinha água chegando até, entendeu? Então, só naqueles carros que você podia chegar lá. Não tinha outra maneira, não tinha nem... Então, você tinha que chegar lá no centro de controle do Exército, que era lá no centro de Nova Orleans, e tentar convencer um milico daquele, um militar daquele, para te fornecer uma viatura para coisa. E a Heloísa já estava desistindo, porque era difícil. Eu vi um coronel lá, eu falei assim, Heloísa, deixa que eu faço certas coisas, muitas vezes, não só isso, como também quando eu fui fazer as primeiras imagens do World Trade Center, quando a gente entrou a primeira vez para estar frente a frente, eu falo assim, deixa eu falar, certo? Porque eu sei como falar, eu sei como... Você tem equilíbrio emocional. Tem equilíbrio e tem como falar direto para a pessoa. Eu falei assim, olha, eu vi o coronel, eu falei assim, deixa eu falar com esse coronel. Eu falei, coronel, aí expliquei, olha, nós temos essa informação que a mulher está viva, não sei o que lá. O coronel falou assim, olha, hoje eu não posso, mas amanhã então vocês aparecem aqui às 10 da manhã, sei lá, falou o horário lá. Aí eu falei assim, tá bom. Aí nós estamos no dia seguinte, aí lá fomos lá, ficamos esperando e nada do coronel chegar. Aí a Heloísa já estava, não, isso não vai acontecer. Eu falei, Heloísa, espera, aquele coronel não vai dizer que não. Daqui a pouco, entendeu? Ela chega o coronel e fala assim, ó, aí botou só nós, os militares, uma equipe de salva-vida, entendeu? Uma salva-vida de resgate. E o que houve na sua câmera aí? Não, deixa eu dar uma parada aqui, falou agora. Da mesma forma que você passou esses 70 países, esses Katrina, não sei o que da vida, aqui nos Estados Unidos, eu estou em Las Vegas, nunca aconteceu de uma mosca entrar no recinto aqui na casa onde eu estou. E entrou uma mosca e ela está me perturbando aqui. Eu peguei um Lysol e eu esfio. Porque eu, de repente, vi a imagem... Eu coloquei o spray na câmera. Quer dizer, agora eu fico imaginando você, cinegrafista, repórter cinematográfico, repórter de uma experiência toda, quantas moscas apareceram na sua vida? Quantos problemas de neve, de chuva? Não, mas neve, mosca e chuva. Trabalhar com chuva é bom para fazendeiro, que eu falo. Para fazendeiro é ótimo, desde que não seja chuva demais, que também estraga a lavoura. Mas chuva para a nossa profissão é terrível. E agora, e neve, cada vez, aqui morando em Nova York, cada vez que dá uma nevasca, o Brasil adora neve, por razões óbvias, porque, então pode cair um punguinho, vai filmar a neve. Então, e filmar a neve é ruim, porque aquele negócio molha, esquenta e vai na câmera. Vira lama, e molha a câmera, molha a lente. É muito difícil trabalhar, mas você tem que fazer, tem que mostrar.
Bom, então foi a mosca que caiu na minha sopa aqui. Bem, então, Mas conclusão. voltando ao Katrina, no Katrina. Conclusão. Aí o coronel mandou um caminhão, mandou com a viatura, com a equipe de resgate. Então nós fomos e acho que ele permitiu uma fotógrafa do, não sei se, não lembro se do New York Post ou do New York Times, entrou com a gente, só uma fotógrafa, entendeu? E nós no caminhão. Aí fomos até no endereço, aí foi a equipe de resgate, falou, vocês esperam aqui, a equipe de resgate foi lá, entendeu? Foi interessante, né? Pois é, mas infelizmente a senhora tinha falecido, encontraram ela de bruços, pois é, mas foi, pelo menos conseguimos chegar lá. Mas foi muito triste aquela... Muito triste, é. Agora, Orlando, desculpe interromper, que eu lembrei da Georgina. Você fez um furo de reportagem na entrevista exclusiva, quando a Georgina, aquela do escândalo da Previdência, também foi presa, se não me falha a memória. Foi isso? Georgina, acho que eu não me lembro muito detalhes disso. Mas eu me lembro que vocês cobriram, cobriu a Georgina do escândalo da Previdência, que deu uma entrevista para vocês. Eu lembro. Eu me lembro que foi um amigo nosso, Luiz Ernesto Gozzoli, que fez parte, foi um júri internacional do Gozzoli, e pegaram, acho que na Costa Rica, alguma coisa assim. Pegaram e a Rede Globo foi a primeira a chegar nessa entrevista. Exatamente, fizemos lá. Pois é, tem tanta matéria. É muita história, muita história. Eu preciso saber o seguinte, como é que você foi para a TV Globo, em Nova York? Quando foi e por quê? Para Nova York? Foi criado, esse Nova York. Por quê? Não, Nova York foi criado, eu expliquei você um pouquinho antes, o Armando Nogueira, como tinha ditadura no Brasil, ele já tinha um escritório em Nova York. Aí eu falei um pouquinho antes, o Hélio Costa, quando teve ele trabalhava no Fantástico, e quando ele tinha uma modificação no Fantástico, uma reformulação no Fantástico, ele sugeriu fazer viagem pelo mundo inteiro. Aí nós fomos na China, fomos no Japão, fomos uma das melhores matérias nas pirâmides do Egito. Do Egito, eu tenho foto. Um negócio emocionante. Você está naquela... Não sei se você já esteve lá, mas, amigo... Mas eu tenho foto sua. Mas, amigo, é um negócio emocionante você estar ali à noite. Você vai lá naquela pirâmide e você começa a imaginar o que aconteceu ali naquela... há quantos milhões de anos, 1000 anos atrás, entendeu? Você fica... É um negócio que você viaja, um negócio muito, 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 muito... Então, nós fizemos... Aí ele me chamou, eu morava em Londres, ele falou, não, vem para Nova York. Aí eu fiquei, estou aqui até hoje. Orlando, o nosso tempo é curto, mas eu há muito tempo já penso em... Você desculpe que as histórias são tantas histórias. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Ainda tem coisa que... Mas daí, dessa misturada toda que a gente fez, eu chego à seguinte conclusão. Você não pode, depois que se aposentar, não pode deixar, que vai, talvez em breve, você talvez vá para a Flórida, não sei, você não deve deixar de escrever um livro sobre essa sua trajetória, porque é muito interessante, não só pelo livro, pelas histórias, mas pelas fotografias que você tem. Primeiro, eu acho que você deveria fazer uma exposição no Art Basel das suas fotografias. Eu já te falei isso, Miró. Da mesma forma que você me incentivou a criar coisas nessa nossa trajetória, eu agora estou retribuindo, e eu acho que você deveria escrever um livro sobre a sua vida. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Dos 70 países. Muita coisa. É muita coisa, Orlando, é muita história. Muita história. E uma coisa vai puxando a outra e você vai lembrando de tanta coisa. É muita coisa. É uma pena que você não seja boêmio como eu, senão eu te convidaria para umas 3 noites assim, de bar e tal. Então você é boêmio no espírito, que eu sei. Exatamente. Muito bem, Orlando. Olha, eu falo. A gente está terminando. Porque o tempo é curto, e as pessoas que estão olhando, de repente, é uma coisa muito longa, eu vou repartir talvez em 2, 3 partes esse nosso bate-papo, mas eu gostaria de agradecer a você por esses 55 anos de dedicação numa profissão muito dura, porque você está sempre do outro lado, as pessoas nunca entrevistam quem está ali atrás, né? Você tem muita riqueza de vida, muita história interessante. Então, muito obrigado
de você dedicar esse seu tempo para os nossos amigos aqui. Eu quero agradecer a você, a oportunidade de dividir um pedacinho das histórias que eu tenho. Um pedacinho, uma pena. Eu queria também dizer, para terminar, que eu tenho uma vida até hoje com muita sorte, fui muito agraciado com o que eu faço, que foi sempre que eu gostei, desde o início. E, por exemplo, você vê tragédia, vê coisas difíceis, mas às vezes, você vê personalidades, vê coisas interessantes. Por exemplo, eu posso dizer que uma das matérias que nós fizemos com o Hélio Costa na Universal Studio, que era um lugar de sindicato. Ela congelou a imagem. Mas o Hélio Costa chegou e falou assim, não, eu quero que o Orlando me filme. Então, ele pagou o sindicato lá para poder filmar. E uma dessas matérias era entrevista com Hitchcock. E eu tenho... Peraí, só um minutinho, Orlando, só um minuto. Antes de você falar isso, congelou a minha imagem, eu não sei se saiu. Você pode repetir essa parte? Posso. Você disse, eu quero agradecer a minha vida, aí congelou, então não sei se... Tá bom. Tá. Eu quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo, a oportunidade de você ter me convidado para ser o primeiro a participar desse programa. Para mim é uma honra, entendeu? E eu quero dizer a todos que eu sempre tive uma vida muito, muito fortunada, porque eu tive a chance de ver tantas coisas, não algumas coisas tristes, muita tragédia, mas muita coisa interessante, muita coisa muito interessante. Como uma das vezes eu posso dizer que eu tenho a honra de ter dirigido o Alfredo Hitchcock numa das entrevistas que o Hélio Costa fez no Universal Studio. A direção, o que eu fiz, eu falei, senhor Hitchcock, depois da entrevista, eu falei assim, olha, eu preciso que o senhor faça uma coisa, o senhor entra por aquela porta aqui, chega aqui até a sua mesa, chega aí e fala assim, good evening. É o que ele fazia nos programas dele, entendeu? Mas eu falei, eu que mandei que ele fizesse aqui, eu dirigi o Hitchcock. Eu não sabia dessa, que interessante, eu não sabia dessa história. Para mim, entendeu? É um negócio... É uma honra, uma glória. Outra história interessante também. Isso tem que contar, infelizmente, porque isso aí você nem vai perguntar, porque o Frank Sinatra, no auge da profissão dele, da carreira dele, ele foi ao Brasil fazer uma apresentação no Maracanã. Quem levou foi ele, o Medina. Então, fizemos a entrevista de promoção aqui em Nova York. E quem estava presente é o Hélio Costa, o Medina, que era o promotor que estava levando ele, e o Frank Sinatra. Então, depois da gente esperar muito tempo, o assessor do Aspone, como eles dizem, né? O assessor do Coisa chegou, me arranjou o primeiro lugar ruim para fazer entrevista, cheio de espelho, e falei, não, aqui não posso, fui falando, aqui não posso fazer. Aí arranjei outro lugar lá para fazer. Aí, no meio tempo, ele falou para mim, olha, Orlando, o assessor falou que não pode fazer contraplano, não tenta fazer, não vai dar tempo de fazer contraplano. Então, chegou tudo bem. Explica o que é contraplano. O que é o contraplano? Contraplano, hoje em dia não, porque hoje em dia se filmam muitas coisas com duas câmeras, que tem as câmeras menores que fazem, mas o contraplano é o seguinte, mais do passado que você fazia isso. Você fazia a entrevista com o personagem e depois da entrevista você botava a câmera atrás botava o personagem em primeiro plano e filmava o repórter fazendo as perguntas, entendeu? Ou pelo menos ouvindo ele para poder mostrar que ele estava ali presente. Na hora você está mostrando praticamente só o coisa. Então, ele falou assim, não tenta fazer porque não vai, ele já falou que não dá, o Frank Sinatra não tem tempo. Então, tudo bem, fiquei quietinho, correu a entrevista muito bem. Assim que terminou a entrevista, o Frank Sinatra ia se levantando, eu falei, hey, Frank, don't get up. Still need you there. Quer dizer, Frank, não levanta. Diretor. Ainda preciso de você aí. Eu tenho que mudar a câmera para lá, que eu tenho que fazer umas cenas aqui. Ele falou, ok, não sei o que lá. Entendeu? Se eu falo, Frank, você pode ficar dançou. Você tem que chegar e falar assim, voz de comando, Frank, mas Frank, né, Frank, como se fosse meu colega de trabalho. Frank, como o primeiro nome dele, Frank. Aí se unir de ideia, don't get up. Pronto. O que eu aprendi nessa profissão é o seguinte, quando qualquer pessoa está sendo entrevistada, ele fica muito vulnerável.
As É pessoas que não verdade. estão acostumadas, elas estão vulneráveis. É E verdade. você pode, praticamente faz o que você quer com elas. Dirigir, você pode dirigir. É muito fácil porque elas ficam vulneráveis. Você fala, tá bom, entendeu? Então, É. é isso aí. Então, eu Agora, só tenho que Orlando, agradecer. só para terminar, eu lembrei, quando você foi cobrir os Rolling Stones em Cuba, o Fidel Castro ainda era vivo, né? Não, Fidel Castro não. Fidel Castro. Ah, não. Fidel Castro foi, Não, isso foi depois. o Papa. O Papa, foi a cobertura do Papa. Aí, Aí ele e era vivo. Depois, depois Rolling Stones, ele já tinha Rolling Stones. morrido. E a cobertura do Fidel Castro também, quer dizer, todo mundo já sabia. Isso acontece às vezes as coisas na nossa vida com um relâmpago. Era 1 da manhã, mais ou menos, quando tocou o telefone. Eu durmo com o telefone na minha cabeceira. Tocou o telefone e falou assim, Orlando, você vai para Cuba. Certo? O Fidel Castro morreu, você vai para Cuba. 1 da manhã eu tinha que pegar o avião 5 da manhã. Correndo, fomos para lá. Entendeu? Aí chegou lá em Cuba, é muito difícil trabalhar, porque não tem satélite é caríssimo e não tinha, a gente fazia cobertura. Então, qual a solução que teve? E é tudo muito caro, porque eles aproveitam para meter a mão. Claro. Você esteve em Cuba, você sabe. Eu não sei Eu morei se você... lá, o táxi é caro, tudo é caro. Então, você tinha que ter uma solução de mandar aquele material de uma maneira correta. Então, nós temos equipamento que se chama LiveView, mas o LiveView ele transmite através da internet, mas só que não existe serviço do LiveView em Cuba. Mas esse equipamento que você tem é uma caixinha pequena, mas muito competente. E se você injetar uma internet ali com boa qualidade, você consegue mandar independente do contrato da LiveView. Você manda independente, entendeu? Sim. Não do contrato, mas manda independente através da internet. Só que tem que ser uma internet boa, forte. E, de um modo geral, o governo te dá uma internet, nem te dá internet fraquíssima. Então, o que tinha que fazer? A gente chegou, falei com a Globo, liguei para Nova York, falei assim, precisa fazer, a única solução é essa, comprar uma linha de internet aqui, eles vendem, vai ser caro, entendeu? E você comprar essa linha, aí se divide para TV Globo e para Globo News. E a gente colocou essa linha, comprou, eu não tinha levado muito dinheiro, pegou um pouco o meu dinheiro, porque a gente levou o dinheiro que eu tinha, foi de madrugada, eu levei que eu tinha em casa. Não dava nem para tirar. Não dava para tirar no banco, peguei o dinheiro que eu tinha aqui, levei a uma quantidade razoável, porque eu já sei que lá as coisas são difíceis. Não tem ATM? Não tem? Não, porque eles não aceitam cartão de crédito americano, só europeu. Só europeu, entendeu? Por causa da represália. Então, nós compramos essa linha, entendeu? Essa internet rápida, então essa internet a gente injetava nesse equipamento e aí você podia transmitir 24 horas sem entendeu? O tempo todo. Então, isso foi uma solução que foi feita que muita gente teve dificuldade, porque ninguém pensou nisso. Mas eu, como já estive em Cuba umas 8 vezes fazendo cobertura, eu sabia como é a dificuldade deles. Tudo isso, a experiência conta. Aí Orlando, uma pergunta. Você estava despedindo e eu acabei contando tudo. Não, eu tenho que fazer mais uma pergunta. Quando você foi cobrir a morte do Fidel, existiam outras televisões brasileiras lá? Sim, não, existiam. Mas ninguém conseguiu fazer o que a gente fazia. Eles mandavam uma internet fraquinha, através entendeu? Mas demorava. O nosso era ao vivo, você podia fazer a entrada ao vivo. Bom, você era um imperialista, né? Você era um imperialista. Então, para a despedida, vamos lá, Orlando. Obrigado de novo, Chico. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Muitas histórias. Vamos aguardar esse livro que a gente agora tem que ter obrigação de fazer, porque não é. Obrigação. É obrigação de fazer. E outra coisa, quero também agradecer ao Mani, que está aí nessa operação técnica aí fundamental, entendeu? Emanuel Costa, ele foi diretor de televisão lá em Fortaleza, muitos anos. Olha aí. Mas ele hoje mexe com o negócio de barra pesada de internet e tal. Eu me sinto aqui um zero, porque isso aqui, meu amigo, é uma coisa que não entra no meu caderninho. Eu nem entendo nada de eletrônica. Um beijo, muito obrigado, Orlando. Tamo junto qualquer hora dessa aí. Paz. Obrigado. Tchau. Tchau.